Bom, vamos lá. Questões. Tópico 4, eu acho, e 5, se eu não estou muito enganado. Só olhar aqui Deixa eu botar minha luva aqui, que é melhor para escrever na mesa, aí eu uso essa luva aqui na placa. É o tópico 4 e 5, né? Vamos lá. Vamos jogar na tela. Tá aí, ó. Tópico 4 e 5. Números inteiros, racionais, reais, operações, porcentagem e juros. Isso aqui eu acho que tem mais chance de aparecer. Isso aqui também. E isso aqui, proporcionalidade. Esses outros aqui não tem muita característica de aparecer, não. Vamos lá, eu trouxe questões para a gente tentar. Trouxe logo duas de cara. Qual das alternativas? Questão 1, questão 1, questão 2. Qual das alternativas abaixo representa apenas números inteiros? É só você lembrar, né, pessoal? Ó, os números naturais, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3 e por aí vai, até o infinito. Até o infinito, esses são os naturais. Quem são os números inteiros? Cuidado, muita gente acha que inteiro é i. Inteiro não é i, tá bom? Inteiro não é i. Inteiro é com z. Quem são os números inteiros? Isso aqui são os naturais. Esse aqui são os inteiros. Os inteiros, eles começam lá embaixo. Eles vêm lá do negativo, por exemplo. O menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, ou seja, eles são os famosos inteiros. Aqui não entra as frações, não entra vírgula, não entra nada disso. Então aqui eu tenho os inteiros. Aí depois surge uma outra nomenclatura, são os racionais. A gente representa pela letra Q. O que é um número racional? O número racional é aquele número que eu sempre posso escrever como se fosse uma fração, tá? Isso é um número racional, no qual eu posso escrever como se fosse uma fração, P sobre Q. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui pode entrar, ó, o número 2,5, pode entrar o número 3 sobre 4. Também faz parte, o menos 2, por exemplo. O menos 2 também é um número racional, tá bom? E por aí vai, ó. 2/3, o 5. Então aqui a gente tem o que a gente chama de racionais. Racionais. Aí depois a gente tem os irracionais. A gente aqui usa assim a letra I. Vou fazer aqui em cima, ó. A letra I são os irracionais. Quem são eles? São aqueles famosinhos. São os famosinhos. Por exemplo, pegar um famosinho aqui, ó. Pi, pi. Raiz de 2. Tá vendo? É 1/3. É uma dízima periódica. Marcos, por que que 1/3 está aqui? Porque 1/3 eu não tenho um número exato. Então eu posso colocar nos irracionais. Tá bom? Então esses são os irracionais. E por último, a gente tem os reais. R são os reais, que engloba todos esses outros aqui. São todos esses números incluídos. Tem mais umzinho, é o C, que são os complexos. Esse não cai para a gente, se eu não me engano, não está no nosso edital, então são os complexos. Quem são eles? Por exemplo, são essas raízes aqui, ó. Raiz de -4, raiz de -8. Essas raízes negativas, elas estão ali dentro dos complexos. De tal forma que eu posso escrever assim, ó. Olha só que coisa legal.
O N está contido no Z, que está contido no Q, que está contido no R, que está contido no C. Eu posso guardar essa relação. O I não, tá? O I não está aqui dentro. Eu vou deixar o I é um caso à parte. Os irracionais é um caso à parte. Aí ele pergunta para mim, ó, qual das seguintes alternativas só tem números inteiros? Onde tiver π, eu já vou riscar. Onde tiver fração, eu já vou riscar. E onde tiver número com vírgula, eu já vou riscar. Aqui, 1,5. O que sobrou? 9, 1 e menos 7. Marca aqui a bolinha, ó. Esses são os nossos números inteiros, tá? Eu não estou preocupado com definição. Vem para mim. Não estou preocupado com definição formal, uma formalidade que necessita para explicar essas numerações. Não estou preocupado com isso. Essa prova não vai te cobrar essa formalidade de definição. A prova vai te perguntar. Perguntar formalismo matemático, não. Por isso que eu não estou preocupado com as definições. A questão de baixo, ele pergunta a mesma coisa. Uma outra questão de 2025 para engenheiro. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas números inteiros. Raiz você tira. Cuidado! Se aqui fosse raiz de 4 é um número inteiro, tá? Por quê? Porque a raiz de 4 ela vale 2. Então, cuidado, isso aqui é um número inteiro. Isso aqui pertence ao conjunto Z, tá bom? Então, toma cuidado aí. Ó, vírgula não entra, fração não entra, pi não entra. Olha lá. Gostaram de dar a letra E como gabarito. Tranquilo? Vamos embora. Questão 3. Considere x um número inteiro. Então, x é um número inteiro. X é um inteiro. De tal forma que x está entre esses valores, incluindo esses valores. Então, x pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses são os valores que x pode ser. Em seguida, se elevarmos x ao quadrado, ou seja, se elevarmos os valores de x ao quadrado e somarmos 10 ao resultado, qual dos seguintes resultados não pode ser obtido? Pensa comigo aqui, pessoal. Vamos pensar comigo aqui. Eu vou pegar esses números e vou elevar todos eles ao quadrado. Vamos pegar o maior primeiro? Quem é o maior? O maior é o 3. Eleva o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Então, 3 ao quadrado dá 9. Ao resultado, vamos somar 10. Então, 9 mais 10, 19. Então, esse é o número formado quando eu elevo x ao quadrado e eu somo com 10. Então, vai aparecer o número 19. Se eu levar o 2 ao quadrado, só para te mostrar um negócio interessantíssimo. Se eu elevar o 2 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. Eu já sei que é 2 vezes 2 é 4. Se eu somar com 10, isso dá 14. Já perceberam que o maior número ao quadrado nessa sequência é o 3? Então, o maior número que eu formo é o 19. E o menor? O menor é o 0. Porque esses aqui ao quadrado é a mesma coisa que os outros. Ó, cuidado. 3 ao quadrado é 9. Cuidado. 3 menos 3 com parênteses ao quadrado é 9. Menos 3 sem parênteses é menos 9. Toma esse cuidado, tá? Porque vai ter uma questão aqui que eu vou te mostrar que a banca deu
A banca errou, tá? A banca errou, tá? Mas deu o gabarito. A banca errou e deu o gabarito. Agora presta atenção. 3 elevado ao cubo é 27. Menos 3 elevado ao cubo é menos 27. Tá? É menos 27. Mas, Marcos, e se ali tivesse um parêntese? Olha agora, calma, vou chegar lá. Menos 3 parêntese elevado ao cubo continua 27. Por quê? Aqui em cima é ímpar. Com ímpar no expoente, independe de ter parênteses ou não, tá? O resultado vai coincidir com o sinal. Agora, com par, não. Se tiver parênteses, é positivo, se não tiver parênteses, é negativo. Então, tomem cuidado aqui que já já vai aparecer uma questão em que a banca diz que isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, toma cuidado. Então, olha só, voltando para a questão. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, que é o mesmo resultado de 1 ao quadrado, dá 1. Então, 10 mais 1 dá 11, então aqui dá 11. Então, o único número que nunca vai aparecer aqui, ó, é o 35. Todos os outros vão aparecer, menos o 35. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí, se aparecer alguma coisa na questão aí da prova. Próxima questão, Fundatec, questão 4. Sabendo que A é igual ao módulo de menos 3. Cuidado, toda vez que você vê esses dois palitinhos do lado, de novo, eu não vou entrar no formalismo para definir módulo. O módulo de um número, isso aqui quer dizer o valor absoluto. Ou seja, módulo de 3 é 3. Módulo de 5 é 5. Agora, cuidado. Módulo de menos 2 é 2. A gente está preocupando com o valor absoluto e não com o sinal. Então, muito cuidado com isso. Tranquilo? Então, me ajuda. Módulo de menos 3. Agora eu vou resolver o problema aqui desse cantinho aqui. Módulo de menos 3 é 3. Então, já sei que A é 3. Olha aqui o que eu acabei de falar, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui dá menos 25. Perceberam? Menos 2 elevado ao quadrado com parêntese, isso aqui dá 4. Tranquilo, né? Então, agora vocês me ajudem. Ele quer saber o valor de x, que é essa soma. Então, eu vou somar A mais menos B mais C. Ó, 3 mais com menos, aqui dá menos, mais 4. 3 menos 25, cuidado, 3 menos 25, isso dá menos 22. Vocês perceberam isso? Menos 22 mais 4 dá menos 18. Então já sabe a nossa resposta, né? Que x é menos 18. Vamos só encontrar o y. Vou fazer o y aqui, porque eu não deixei espaço suficiente. A é 3, menos 25, menos 4. 3 mais, agora menos com menos dá mais. 25 mais 3 dá 28. 28 menos 4, 24. Bateu. Tome cuidado com esses sinais. Essas regras de sinais, elas são importantes. A gente não pode esquecer isso. Isso é meio básico, mas às vezes a gente esquece isso, né? E aí pode causar problema pra gente. Então tomem cuidado com essas regras de sinais, tá? Lembra pra gente, Marco? Vou lembrar. Espera aí que eu vou colocar um novo slide aqui. Aí eu vou te lembrar essas regrinhas de sinais só para você não passar vergonha e eu não ficar com vergonha de você. Então, deixa eu botar um novo slide aqui, só para gente mostrar essas regrinhas de sinais. Pronto, tá aqui um novo slide, ó. Deixa eu colocar para você. Ó, me ajuda aqui, me ajuda. Ó, aqui, ó. Vamos botar números. Menos 3 mais 4. Se
Sinais, ó, menos 3 mais 4. Como é que você vai memorizar isso aqui? Sinais diferentes, se você tiver soma ou subtração de sinais diferentes, diminui. Qual é a subtração aqui? Ó? Olha só, olha como é que eu vou te explicar isso, presta atenção. Sinais são diferentes, um é menos 3 e o outro é menos 4. Se é menos 3 menos 4, mais 4, você diminui. 4 menos 3 dá 1. 4 menos 3 dá 1. Quem é o maior valor? É o 4. Qual é o sinal dele? Positivo. Então isso aqui dá mais 1. Marco, é macete. É. Olha a outra. Menos 5 mais 2. Sinais não são diferentes? Então diminui. Quanto é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. Qual é o sinal que entra? O sinal do maior número. Quem é maior, o 5 ou o 2? O 5. Qual é o sinal do 5? Menos. Tô entendendo. Faz outra. menos 2. Sinais não são diferentes? Não. É sim, aqui na frente do 1 tem o mais. Sinais diferentes, então diminui. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Quem tem um sinal maior? O 1 ou o 2? O 2. Então, entra o menos. É assim que você faz. Mas e se fosse assim, ó? 3 mais menos 5 com parênteses. Se o sinal que tiver do lado de fora, se o sinal que tiver do lado de fora for positivo, eu tiro ele e deixo o sinal do cara de dentro. Pronto. Eu tiro mais, deixo o sinal do cara de dentro, se for positivo. E aí eu faço a conta. 5 menos 3, 2. O sinal do maior é o menos 5, então menos 2. Agora, se o sinal do cara que está do lado de fora for negativo, eu simplesmente mudo o sinal do cara de dentro. O sinal do cara de dentro é o quê? Não é menos? Então agora é mais. 3 mais 5, 8. Beleza? Para você lembrar, isso na adição, na subtração. Na multiplicação você guarda assim, ó. Olha só. Sinais iguais dá sempre positivo. Sinais iguais dá sempre positivo. Na multiplicação ou na divisão. Ó, menos 2 dividido por menos 3. Isso aqui dá 2/3. Não vou dividir. Isso aqui dá 0,66666. Tá? Não vou dividir, dá um número quebrado. Tá? Agora, sinais diferentes, olha só. Menos 2 vezes 3. 2 vezes 3? 6. Dá menos. Sinais diferentes dá menos. Tanto na divisão quanto na multiplicação. Isso aqui vai dar menos. Beleza? Então, tenta não esquecer isso. Tenta, tá? Tenta não esquecer isso, tá? Tenta não esquecer isso. E sempre que você tiver um sinal de menos na frente do parêntese, aqui se aqui for mais, né? Sempre que você tiver um sinalzinho de menos na frente aqui do parêntese, quando você tirar o parêntese, o sinalzinho vai mudar. Vai virar menos 5. Tá? Isso aqui é fundamental. A galera esquece muito isso aqui. Muito essa regra desse sinal aí. Tá bom? Beleza? Então, para você lembrar essas coisas, elas são importantes. Tá? Vamos embora para mais uma questão. Essa aí que é problemática. Essa aí é problemática, ó. Em relação ao conjunto numérico e suas operações, analise as assertativas abaixo assinalando V ou F. Um número negativo somado a um número negativo poderá, cuidado com o verbo no futuro, é uma hipótese, poderá resultar em um número positivo. Olha a pergunta do camarada. Um número negativo, menos 3, somado a um outro número negativo, poderá resultar um número positivo. Vamos lá, regrinha, menos 3 fica. É mais do lado de fora, Então, mantém o cara de dentro. Beleza?
Menos 3, menos 5, menos 8. Então, resultou num cara negativo. Agora, será que poderá dar um cara positivo? Pô, sinais iguais vão ser sempre sinais iguais. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Por enquanto, ela é falsa. Vamos deixar ela guardada. Falsa. O antecessor de menos 3, ou seja, aquele que vem antes, aqui está o menos 3. Quem vem antes do menos 3 é o menos 4. Porque para cá é o menos 2, menos 1 e 0. Então, o antecessor é o menos 4. E não o menos 2. Está falsa. Perdão. Está falsa. Há infinitos números racionais entre 1 e 3. Entre 1 e 3. Aqui você guarda. Sim, existem infinitos números racionais entre 1 e 3. Então aqui tem, por exemplo, aqui, ó, tem o número 1,5, tem o número 1,51, tem o número 1,52, ou seja, eu tenho infinitos números entre 1 e 3. Então essa aqui é verdadeira. Essa é verdadeira. Agora aqui a polêmica que eu falei. A polêmica está aqui, ó. A polêmica está nessa alternativa aqui. Um número elevado a um expoente par resultará sempre um número positivo. Vamos lá. 3 elevado a um par dá quanto? 9. Beleza? 2 elevado a 3 dá 8. Por enquanto está tudo ok. Agora, menos 2 elevado a 3. Quanto dá isso aqui? Menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Já matei. Um número elevado a um expoente par. Esse aqui é ímpar. Que beleza, agora vamos lá. Menos 2 elevado a 2. O expoente é par e o número é menos 2. Isso aqui dá menos 4. Ele está dizendo que é sempre positivo? Não. Não é sempre positivo. Por exemplo, vou matar, ó. 0 elevado a 2. 0 elevado a 2 é 0. 0 não é positivo? Então, de cara, está falsa. E a banca deu como verdadeira. A banca errou. O gabarito teria que ser esse. A banca deu o gabarito como esse aqui. A banca tá maluca, tá? Tá maluca. Não é. Eu provo para você de dois valores diferentes. O menos 2 ao quadrado é menos 4, então não é positivo. E o 0 ao quadrado é 0. 0 não é positivo nem negativo, 0 é um elemento neutro. Então a banca aí viajou, a banca tá doidona. Igual a banca da AIBAD agora na prova da Polícia Civil do Espírito Santo. Tem uma questão de probabilidade que não tem gabarito. A banca deu o gabarito. Não tem conta. Todo mundo encontrou o valor que não tem nas opções. Até o chat GPT, o Gemini, os IAs encontraram o valor que não tem nas opções. Mas a banca achou a opção. Se a banca não anular, é maluca, é maluca, é maluca. Infelizmente, tá? Então acontece. Estejam... Porra, já fiz um monte de merda aqui, cara. Estejam preparados para essas loucuras. E não adianta reclamar, irmão. Não adianta reclamar. Vambora. Já fiz merda aqui, ó. Vambora. Deixa eu ver se eu tô na tela aqui. Tô na tela. Próxima questão. Essa questão foi a questão número 4. Questão número 5. Essa foi a questão número 5. Vamos para a questão 6. De novo o Guinho, Zezinho e Luizinho. Já fizemos uma questão com o Guinho, Zezinho e Luizinho, hein? Nós já fizemos uma questão com o Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura às 16 horas para andar de bicicleta. Então os camaradas... Aqui é a prefeitura, ó. Caralho, Marcos, isso aí é a prefeitura? É, para mim a prefeitura é isso. Eles tinham que chegar aqui às 16 horas. Beleza? Zezinho chegou 10 minutos antes do horário marcado. Opa! Zezinho, vou colocar o Zezinho aqui. Caralho, Zezinho é esse? É, esse aqui é o Zezinho. Então o Zezinho chegou 10 minutos antes. Que hora o Zezinho chegou? 3h50.
Acabou. E ainda teve que esperar 25 minutos até a chegada de Huguinho. Porra, então daqui a 25 minutos, olha que coisa interessante. Daqui a 10 minutos dá 4 horas. E daqui a mais 15 minutos dá 4h15. Então, ó, às 4 horas e 15 minutos chegou o Guinho. O Guinho chegou, vou colocar o Guinho aqui, ó. Esse é o Guinho. O Guinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luizinho. Pô, então Luizinho chegou 5 minutos antes dele. Então Luizinho chegou, era 4h10. Qual é a pergunta? Luizinho, esse aqui é o Luizinho. Vou colocar o Luizinho aqui, ó. Luizinho é esse cara aqui, ó, que não passa no TAF porque tá um pouquinho grande. Luizinho chegou a que hora? 4h10. Marca aqui pra gente. É uma questão de numeração, cara. Uma questão simplesmente de numeração, tá bom? Então, às vezes, vão ter questões fáceis, hein, cara? Vão ter questões fáceis. Próximo. Peguei uma da FGV para dar uma melhorada, né? Já que aquela ali nossa foi. Essa aqui foi a questão 5, essa é a questão 6, essa é a questão 7. A soma de 3 números consecutivos dá um resultado ímpar. Gente, vamos pegar 3 números consecutivos? Vamos pegar valores primeiro. Ó, vamos lá. O 2, o 3 e o 4. São números consecutivos? Sim. Vamos somar esses 3? 2 mais 3 mais 4 dá 9. Vamos pegar outros? Vamos pegar outros. Vou pegar aqui, ó, 7, 8 e 6. Vamos somar? 6 com 7, 13. 13 com 8, 21. Deu ímpar? Deu, continua dando ímpar. Tá? Então você já sabe que isso aqui é verdadeiro. Agora, vamos lá. Nós sabemos que isso aqui é verdadeiro. Só que eu não sei quem são esses números. Eu não sei quem são esses números, filho. Olha o problemão que eu me meti. 3 números consecutivos. Então me ajuda. O primeiro número é a letra N. O primeiro número é a letra N, beleza? Quem é o próximo número consecutivo? O próximo consecutivo é o N mais 1. Tranquilo até aí? O próximo consecutivo é o N mais 2. Então, se eu somar esses 3 caras, N mais N mais N, 3N mais 3, porque é 1 mais 2. Isso aqui é um número ímpar. Ele quer saber qual é o maior. O maior desses números pode ser. É só a gente pegar e trabalhar agora com as respostas. Me ajuda aqui. Vamos ver se for o 23. Vamos ver o 23, ó. 23, eu posso pegar o 23, o 27. Vamos, porque eu apertei botão aqui, cara. Fiz besteirinha. Já voltou. Tá, a próxima questão, né? Que questão é essa agora? 7. Ó, me ajuda aqui. Questão 7 é uma questão boa que a gente tem que interpretar. Presta atenção. A soma de 3 números consecutivos dá um número ímpar. O resultado desta soma tem que ser um número ímpar. O maior deles, ó, é como se fosse assim, ó, presta atenção. Você tem 3 números: 2, 3 e 4. Isso aqui são 3 números consecutivos. Então, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4, 9. A soma deu ímpar. Beleza. Vou botar outro aqui. 3, 4 e 5. 3 e 4 dá 7. 7 mais 5, 12. Aqui já não deu ímpar, deu par. Então eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, beleza? Tá bom? Então cuidado, não é qualquer número que eu posso pegar. Então agora vamos fazer da forma que tem que ser feita. Me ajuda. São números consecutivos, então pensa comigo aqui, ó. O primeiro número eu vou chamar ele de letra N. Quem é o próximo número consecutivo a N? N mais 1. E quem é o próximo? O próximo é o N mais 2. Tranquilo até aí, né? Nenhum problema. Nenhum problema. Fácil de entender. Agora vamos somar os três. N
n mais 1 e n mais 2. Isso aqui dá n mais n mais n, 3n. 1 mais 2, 3. Então, nós pegamos esse número. Esse número tem que ser ímpar, que é o resultado da soma dos 3. Mas vamos melhorar esse número, porque do jeito que ele está, a gente não consegue entender. Vamos colocar o 3 aqui fora, ó. E aqui ficar n mais 1. Agora, você me ajuda aqui, me ajuda. Concordam comigo? Vocês concordam comigo que esse número, eu vou envolver aqui, ó. Esse número aqui é o mesmo número de cima, tá? É o mesmo número de cima. Então, isso aqui tem que dar ímpar. Olha, um número 3 vezes um número ímpar sempre vai dar ímpar, tá bom? Então, ó, por exemplo, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Tá dando sempre ímpar. 3 vezes 9, 27. Então, 3 vezes um número dando ímpar é porque esse número aqui, ó, n mais 1, tem que ser ímpar. E olha ele aqui, ó, n mais 1 sendo ímpar. Se esse aqui é ímpar, esse aqui só pode ser par. E esse aqui só pode ser par. Porque esse aqui é par, aqui é ímpar, aqui tem que ser par. Não tem como. Não existe números consecutivos, ó. 2, 3, 4. Não tem como aqui ser ímpar de novo, que já teve um ímpar. Tá bom? Então, n mais 2, que é o maior deles, ó, ele quer o maior deles. O maior deles é o n mais 2. Ele tem que ser par. Nas opções, qual é o número, único número par? 32. Marca pra gente. Viram como é que a questão é um pouquinho mais inteligente, mais rebuscada? Não tem conhecimento aqui muito matemático, tem que só lembrar das paridades. Tá bom? Próximo. Vamos para a próxima. Questão 8. Aqui é um macetão que eu vou te ensinar. Isso aqui é bom nas questões do Sebrasp. O Sebrasp adora esse tipo de questão, né? Não é bem o Sebrasp, não, mas é... Por exemplo, ele quer saber aqui, ó, quem é o maior desses números? O que tem que se fazer aqui? Pessoal, eu quero comparar frações. Existem algumas maneiras de você comparar frações. Eu vou te ensinar aqui uma maneira rápida. Eu quero saber quem é maior. O A é maior do que o B ou o A é menor do que o B? Quero saber isso. O jeito tradicional é pegar e tirar o MMC entre esses três denominadores. Vim aqui no cantinho, ó, 18, 30 e 48. Fazer o MMC entre eles. Calma, depois eu faço. Deixa eu te ensinar esse macete aqui primeiro, porque é bom a gente saber. Então, olha só. Quero saber quem é maior. O que eu faço? Se eu quero comparar as frações, eu pego aqui, ó, multiplico essa por essa e essa por essa. Acabou. Eu multiplico. Quanto que é 7 vezes 30? 7 vezes 30 é 210. Quanto é 18 vezes 11? De cabeça eu não sei não. Eu não vou fazer conta de cabeça não. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 8, 9, 1. Então, isso aqui é 198. Então, olha que legal. Quem é maior, 210 ou 198? 210 é maior que 198. Mas de que lado que está o 210? 210 está do lado esquerdo, então 210 está aqui. E o 198? Está aqui. Então, o 7 sobre 18 é o A, esse é o B. Então, isso aqui está certo. Isso aqui, não. Como é que é fácil? Se você comparar, multiplica cruzado e compara. Então, você já sabe que o A é maior do que o B. Se o A é maior do que o B, você já elimina a letra A, já elimina a letra B, já não pode eliminar nem essa, porque aqui o A é maior, também não pode, porque o A é maior, também não pode, porque o A é maior. Agora eu vou comparar o B com o C. Vamos comparar o B com o C? Então, o B, quem é o B? Marcos, você me ensina mais rápido? Mas aqui eu tô te ensinando um outro jeito, cara. Pô, entenda aí, aceita o que eu tô te ensinando, que é mais fácil. Faço isso aqui há 25 anos.
Há mais de 25 anos. Filho. 19,48. Bom, aqui me quebra, né? Fazer essas contas aqui vai me quebrar aqui, porque eu não estou calculando. Mas não, vamos fazer. Vamos lá. Diz 48 vezes 11 aqui. 48 vezes 11. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 8, 12, 1. 528. Então, do lado de cá, tá dando 528. E do outro lado? 19 vezes 30. Olha o macetão, hein? Presta atenção, não botei o 30 debaixo do 19, botei só o 3 debaixo do 9 e o 0 ficou sozinho. 0 fica sozinho. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 570. Viu o macetão para fazer conta com 0? Quem é maior, 570 ou 528? 570. 570 está do que lado? 570 está do lado do C. Então, o C é maior do que o B. O C é maior do que o B. E o A é maior do que o B. Então, o que a gente tem agora? Agora temos que encontrar se o A e C. A e C. A é 7 sobre 18. O B é 19 sobre 48. Multiplicar 7 vezes 48. Vou fazer aqui, ó. 48 vezes 7. Ó, 7 vezes 7, 49, né? Ih, deu ruim aqui. Peraí que minha caneta... Essa caneta aqui deu pane. Voltou? Voltou. 7 vezes 8, 56. Vai o 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 33. Então, lá de cá tá dando 336. Agora eu tenho que fazer 18 vezes 19. 18 vezes 19. Tô perdendo tempo, mas eu te ensinei um macete extremamente interessante para comparar frações, tá bom? 9 vezes 8, 72 e vão 7. 9 vezes 1, 9. Com 7, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 2. 14. 342. Então, quem é maior? O lá de cá. O C é maior do que o A. Então, onde tem isso? Ó? C maior do que A maior do que B. Marca aqui a letra B pra gente. Letra C. Bom, se eu não errei conta, tomara que eu não tenha errado conta, pessoal. Tomara que eu não tenha errado conta. É esse horário fazer conta, mas tá tudo bem. Beleza? Entendemos o macete? Esse era o macete para fazer essa questão, tá? Só quis te mostrar, botei essa questão para te mostrar isso, que é bem interessante. O outro método é fazer o MMC aqui, entre esses caras, e fazer uma comparação entre as frações. Eu acho que esse método que eu te ensinei é mais válido, tá bom? Próxima questão. Essa questão aqui, número é 9. Em uma pesquisa sobre a preferência por tipos de filme, cada participante escolheu um entre ação, comédia, drama e terror. Os resultados foram 30% preferem ação, 25% preferem comédia. O número de pessoas que preferem terror é 1/3 do número das escolhas de filme de drama. Sabendo que todos os participantes escolheram um único tipo de filme, qual o percentual de escolhas para o filme de drama? Me ajuda aqui, ó, me ajuda. Como é que eu vou fazer esse problema para você? Olha só. 30% escolheram o filme de ação. Então eu vou dizer para você que 30 pessoas escolheram ação. 25 pessoas escolheram comédia. Terror. O número de pessoas que preferem terror é 1/3 daquelas que preferem drama. Então, drama, ó, ação 30, comédia 25, terror X, drama Y. É o que eu fiz. Só que terror, ou seja, X é 1/3 de Y.
1/3 de drama, que eu chamei de drama de y. Então, isso aqui, ó, x é y sobre 3. Só que como a gente não gosta de fração, passa o 3 para lá. Então, 3x é igual a y. Deixa isso aqui guardado. Que agora você tem, olha que legal, no lugar de y, você pode utilizar 3x. Olha que coisa que interessante que apareceu aqui pra gente. Presta atenção. Num universo de 100%, olha o que aconteceu, ó. 30 mais 25 mais x mais 3x é 100. Por que 3x, Marco? Porque é o y. Se eu somar as três preferências, tem que dar 100%. Olha que legal. Isso aqui dá 55. Mais 4x é igual a 100. 55. Passa para o lado de lá. 4x é 100 menos 55. 100 menos 55, se eu não estou muito enganado, dá 45. Né? Então, x é 45 dividido por 4. 45 dividido por 4. Vamos dividir 45 por 4? 45 por 4. Abaixo o 4, dá 1. 4 vezes 1, 4. 5, abaixo o 5. Não dá. Dá 1 de novo, coloca uma vírgula. Sobra aqui 1. Beleza? Coloca o 0. Aqui dá por 4, né? 4 vezes 1, 4. Para chegar a 4 dá 2, perdão. Para chegar a 10, faltam 2. Acrescenta um 0, dá 5. Então, 45 por 4 dá 11,25. Ou seja, x é 11,25%. Y é 3 vezes isso. Então, 3 vezes 11,25. 3 vezes 11,25, 33,75 é a galera de drama. Beleza? Matamos mais uma? Vamos embora para a próxima. Bom, deu um problema, tive que parar a gravação. Vamos para a próxima questão? Nossa próxima questão é essa aí, ó. Tá na tela? Questão 10, né? Essa é a nossa questão número 10. Então, vamos numerar aqui. Vamos lá. Ó, essa questão é bem velha, conhecida, né? O que ela fala? Uma loja de eletrônicos decide aplicar um aumento de 40% no preço de determinado modelo de smartphone antes de lançar uma promoção. Então, o produto está custando um valor antes de eu lançar a promoção. E aí, eu vou lançar uma promoção, né? Eu vou lançar uma promoção sobre esse produto. Só que o que o camarada vai fazer? Né? O percentual máximo de desconto que a loja vai poder oferecer sobre o novo preço do smartphone, para que o preço final seja mais próximo possível do preço original antes do aumento. Ele quer lançar um aumento, depois quer dar um desconto, mas de tal forma que não volte ao preço original, né? Seja mais próximo possível. Vamos pensar comigo aqui? Antes de mais nada, deixa eu te ensinar uma coisa aqui bem rápida. A gente até pode usar nessa questão, mas fica guardado para você. Sempre que eu quiser saber preço final de qualquer coisa, sempre que eu quiser saber preço, valor final, eu botei preço, mas pode ser o valor final após eu dar um aumento ou após eu dar um desconto. Então, se eu quero um aumento, presta atenção, eu não vou te ensinar fórmula. Um monte de gente gosta de trabalhar com fórmula. A gente não precisa de fórmula, tá? Aqui basta a gente fazer uma única conta para chegar ao preço final. Imagine, por exemplo, que eu tenho um salário aqui, eu recebo R$ 1.200 por mês. Então, o meu salário é de R$ 1.200 por mês.
Só que o meu patrão tá tão bonzinho que ele vai me dar ele vai me dar um aumento de 15%. Então eu vou ter um aumento de 15% no meu salário. Qual é o processo natural de se resolver o problema? É achar quanto vale 15% de 1.200 e somar esses 15% ao 1.200 e encontrar o resultado final. Pronto, essa é a conta que se faz. Só que eu já posso encontrar o resultado final fazendo apenas uma conta. Ao invés de eu achar os 15%, depois somar, eu faço uma única conta. Que conta que eu faço? Faz essa conta aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Eu pego 1.200, que é o valor que eu recebo, vezes 1,15. Marcos, da onde veio 1,15? Presta atenção. 1, o aumento. Tá vendo? 1, o aumento. Essa conta, ela vai te dar, como resultado, R$ 1.380. Esse é meu novo salário. E, Marco, não entendi. Então tá bom. Vou te dar um outro exemplo. Presta atenção. Eu não vou te dar um aumento de 15%, eu vou te dar um aumento de 25%. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1.200, multiplicar por 1,25. Vocês estão percebendo que é sempre por 1, o aumento. Quando eu multiplicar 1.200 por 1,25, o meu salário vai para R$ 1.500. Pronto. Eu tenho o valor final, o preço final. É isso que a gente está procurando fazer. Então é isso que a gente faz quando dá um aumento. A gente pega, olha lá, uma loja decide aplicar um aumento de 40% no preço. Eu não sei quanto é o preço. Mas vamos supor que o preço desse produto seja de R$ 100. Vou colocar o 100 porque é um valor bem tranquilo, né, da gente colocar ali. Esse é um valor bem tranquilo. Então eu vou dar 40% de aumento. Aí eu tenho que calcular quanto é 40% de 100, somar 100. Não. Eu pego os R$ 100, multiplico por 1,40. E aí eu vou ter R$ 140. Então o meu produto agora custa R$ 140. Pronto. Agora eu posso resolver o problema. Eu vou dar um desconto. Qual o desconto que eu vou dar? Eu vou dar um desconto em cima desses 140. Então, o desconto que eu vou dar, eu quero que chegue próximo ao preço original. Então, eu tenho que pegar esses 40% e dividir pelos 140 para saber quanto de desconto eu vou dar. 40 dividido por 140, que é uma continha boba, né? Ficou 4 sobre 14. Isso aqui dá 2 sobre... Que 2 sobre 12? Da onde veio 12? Caralho. 2 sobre 7. Dividir 2 por 7, de cabeça não rola. Então, vem aqui, ó. 2 dividido por 7. Coloca um 0. Coloca um 0 aqui. Coloca uma vírgula. Um número que multiplicado por 7 chega próximo... Aqui tem que ser o 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar a 20, 6. Não dá ainda. Então, acrescenta um 0 aqui. 7 vezes 8, 56. Para chegar a 64. Não dá. Coloca uma vírgula e coloca um 0 aqui. 7 vezes 5, 35. Coloca uma vírgula, não, né? 35. Vem um 5. Sobra 5. Agora vai dando dízimo. 2,0285. Então, isso aqui é 0,285. Isso aqui, em termos de porcentagem, 28,5. Lá na letra E. Marcos, eu não entendi por que você dividiu 40 por 140. Porque, minha gente, a minha mercadoria era quanto? R$ 100. Marcos, não, detalhe, por que você usou valor? Porque eu não tenho o que usar. Então, eu posso usar qualquer valor que me venha à cabeça. Claro que eu usei o 100 porque é muito mais fácil.
Desde que eu não mude a porcentagem. Eu posso usar qualquer valor, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, eu peguei o 100. O 40% de 100 é R$40. Então, aqui é o desconto, é o aumento que eu tive pelo valor final. É esta relação que eu usei. O que é o desconto? É o aumento que eu tive pelo valor final. Por isso que eu coloquei o 40, que é o R$40, que aumentou, que é os 40% de 100, pelo valor final. Pronto, matei meu problema. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo esse problema? Deixa eu só complementar aqui, ó, essa pequena teoria que eu dei para vocês. Marcos, e se aqui fosse um desconto, ó? Se o salário que eu ganho é 1.200, mas o meu chefe quer descontar de mim 15% do meu salário. Então, aqui tu vai fazer uma conta que é 1.200, não vezes 1,25 ou 1,15, mas vezes 0,85. Marcos, que isso, 0,85? De onde veio isso? Pessoal, o desconto não é 15%? Então, eu pego o que falta para chegar a 100. Quanto falta para chegar a 100? 85. Então, eu multiplico por 0,85. Então, o meu salário agora é 1.020. Ah, entendi. Então, no desconto é por aquilo que falta e no aumento é por 1, o aumento. Isso aí. Se fosse os mesmos 25%, tinha que pegar 1.200 e multiplicar por 0,75. Por que 0,75? Porque 0,75 é aquilo que falta para chegar a 100 dos 25%. Então, o meu salário, nesse caso aí, ele iria para 900 merréis. Beleza? Então, te dei um macetezinho para resolver esse tipo de questão. Bora para a próxima? Questão 11. Bora, tá acabando. Falta mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questão pra caralho. Não tem problema. Quanto mais a gente fizer, mais melhor fica. Mais melhor fica. Questão 11. João recebeu seu salário e tomou algumas decisões financeiras ao longo do mês. Primeiro, ele aplicou 30% do seu salário em investimento. Então, ele pegou e fez a aplicação. Aplicou 30%. Beleza? Até aí, só tô lendo o problema. Se ele aplicou 30, tranquilo. Em seguida, gastou R$1.100 no mercado, depois 300 na farmácia. Tranquilo. Ainda sobrou. Do valor que restou, após essa despesa, ele doou 10%. Então, ele foi lá, como ele é uma pessoa boa, doou 10% do que sobrou para uma ONG. Após todas essas transações, sobraram R$5.040. Sobrou R$5.040. E aí, pessoal? Ainda sobrou 5.040. Esse problema é um típico problema que a gente vai fazer de trás para frente. A gente vai pegar daqui para trás. É muito mais rápido, muito mais fácil de fazer, tá bom? Ó, pensa o seguinte. Daqui em diante, ó, depois que ele gastou na farmácia, ele foi lá, doou 10% do salário. Ele doou 10% do salário. Do salário não, daquilo que tinha sobrado depois de ele ter gastado na farmácia e na aplicação. Isso que sobrou é os 5.040. Esses 10% do que ele gastou, sobrou 5.040. Então, eu tirei 10% de um valor, beleza? Eu tenho lá o meu 5.040 e eu tirei 10% disso. Tranquilo até aí? Então, olha só, eu tinha um valor X, ó, eu tinha X, tirei 10%,
sobrou 5.040. É isso que eu estou escrevendo para gente. Ó. Eu tinha X, tirei 10%, sobrou 5.040. Então, aquilo que sobrou, se eu tinha 10%, sobrou 90%, tá vendo? Se eu tirei 10%, sobrou 90%. Então, eu vou trabalhar com 90%. 90% de X está dando 5.040. Então, olha que coisa maravilhosa. 90% de X é 0,9x é igual a 5.040. 0,9x por 5.040, o x vai ser 5.040 dividido por 0,9. Isso aqui, pessoal, dá 5.600. Então, tem 5.600. Só que esse 5.600 é o que sobrou da retirada disso aqui. Olha que coisa legal. Então, eu vou voltar. Então, agora eu tenho 5.600, eu tirei 1.100, então eu vou incluir 1.100 e vou incluir os 300. Eu vou incluir os 300. Então, 5.600 mais 1.100 mais os 300. Isso aqui dá 7.000. Só que desses 7.000 é aquilo que sobrou dos 30% que eu tinha aplicado. Então, eu tenho 60%. Então, 7.000 dividido por 70%. Então, 7.000 dividido por 0,7. Ou seja, qual era o salário do cara? 10 barão. 10.000. Esses problemas em que você vai gastando, você vem fazendo a volta. Quando você só tiver o valor final, se você tiver o valor inicial, aí você vem normalmente. Tá bom? Então, mais um problema aí de porcentagem, regrinha de 3. É uma regra de 3, só que a gente não faz a regrinha de 3, porque é bem simples isso, tá? Vambora, vamos pro próximo. 12. Ó, esse aqui, a gente vai usar justamente esse conceito aqui, ó, que eu acabei de te ensinar. Preste atenção. Um colecionador de selos começou com uma quantidade inicial X. Então, ele tinha X selos em determinado tempo. Ao longo de 5 anos, ajustou sua coleção. No primeiro ano, aumentou 25%. No segundo ano, diminuiu 20%. No terceiro ano, aumentou 50%. No quarto ano, diminuiu 40%. E no quinto ano, aumentou 10%. Pessoal, é aumento e desconto. Se é aumento, 1,25. Se é desconto, 0,80. Opa, por que 0,80? Porque é 20. O que falta para 100? 80. Se é aumento, 1,5. Se é desconto, 0,6. Que falta para 100. Se é aumento, 1,10. Estão vendo os aumentos e os descontos? Em cima de quem, pessoal? Em cima do X. Então, X vezes 1,25 vezes 0,80 vezes 1,50 vezes 0,60 vezes 1,10. Isso é o quê? Isso é o que eu tenho no final. Aí aqui, a grande sacanagem é essa conta toda aqui, né, pessoal? Essa conta toda aí isso aí é mó putaria, né? Vou usar a calculadora, tá? Eu não vou fazer isso na mão, porque na prova eu tinha que fazer, mas aqui eu não tô com prova, então eu posso fazer na mão. Então isso aqui, ó, dá 0,99 é 594. 594 por 0,99, isso vai dar 600, certinho. Então esse cara tinha no início 600 selos. É típica da questão que eu acho uma sacanagem a banca colocar pra tu fazer essas contas. Porra, conta pra caralho. Apesar que aqui vai um pouquinho de tranquilo que vai cortar algumas coisas, mas é sacanagem da banca, né? Vamos pra próxima? Sem perder muito tempo hoje, porque
13, hoje não, né, que é continuação. Eu que estou gravando no outro dia. Vamos lá. Uma loja de outlet resolveu inovar nos descontos. Lá, todos os produtos estão com 30% de desconto em cima do preço da etiqueta. Desconto de 30% na etiqueta. E quem pagar usando Pix ganha mais 10% de desconto no final da conta. Ou seja, eu dei o desconto da etiqueta e depois vou dar mais 10%. Então, olha só. Quanto é o valor da roupa final? A roupa inicial é R$ 120. Vou dar o primeiro desconto, 30%. É desconto? Então, 0,70. Dei o primeiro desconto. Vou dar o próximo desconto, que eu vou pagar no Pix. Então, 10% de desconto, 0,9. Esse é o valor final, filho. Aqui é só continha, aqui é bobinha. 120 vezes 0,7 vezes 0,9. Vou pagar R$ 75,60. Muito tranquila essa questão, pessoal. Muito tranquila. Questões desse tipo, se aparecer na prova, se aparecer, porque eu acho que não vem questões muito bobinhas assim, né? Aquilo que eu já falei, eu acho que vai vir muito RLM, eu acho. Vamos para a próxima. Questão 14. Uma loja de eletrônicos oferece desconto. Se é desconto, qual é o valor? O que falta para chegar a 100? 0,83. É o que falta para chegar a 100. Ele dá um desconto de 17% no aparelho que custa 2.400. Após o desconto, uma taxa de 10% é adicionado de frete ao preço. Qual o valor final pago pelo aparelho? Aqui deu mole. A leitura da questão tá ruim. Esses 10% é adicionado ao preço sem o desconto ou ao preço inicial do produto? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos dar o desconto? 2.400 vezes 0,83. Esse é o desconto que eu vou dar. 2.400 vezes 0,83. Então, aqui sairia por 1.992. Só que eu vou dar 10% de frete. Após o desconto, uma taxa de 10% é adicionada. Então, eu vou pegar esse valor, vou adicionar 10%. Então, vamos multiplicar por 1,10. Vezes 1,10. Aí, esse valor sai a 2.191,20. Bom, isso foi feito eu dando um aumento de 10% no valor final após esse desconto. Teria uma resposta aqui. Mas e se fosse em cima, essa taxa fosse em cima antes do desconto? Vamos ver se teria também resposta para saber como é que faria? Então, ó, se eu desse lá o frete é em cima do valor sem o desconto, então quanto sairia só o frete? Ó, a roupa, o negócio ia passar a ser 2.640, que se eu botar mais 10% adicionada ao preço sem o desconto, ia passar a ser isso. Agora eu vou dar o desconto. Vamos ver para quanto que vai. Vezes 0,83. Mesma coisa. 2.191,20. Pronto. Então vai sair a mesma coisa independente do tipo que vai ser. Beleza? Vou perder mais tempo não. Vou falar muito não, tá, pessoal? Vou só resolver e vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida vocês me chamam. Sabe que eu prefiro que me chame do que eu ficar aqui te enrolando, falando um monte de as coisas que o professor fala. Ó, esse tipo de questão ele tem que ser feito assim que... Porra, cara, tem que fazer conta. Esse tipo de questão você tem que fazer conta. Não tem o que ficar te enrolando, filho. Isso não é característica de banca nenhuma, isso é conta. Não tem esse negócio de característica da banca. Não é isso, cara. Isso aí é um outro momento, é uma outra situação. São outros tipos de questões, não é nem RLM matemática. Não tem característica de banca esse tipo de questão. Em matemática, em RLM, não existe isso, característica de banca.
tá? Tem que fazer conta, beleza? Bora. Questão 15. Questão 15. Uma fábrica de chocolate. Esses caras que falam isso, deixa eu falar, eu fico nervoso, cara, que é muito cara te enrolando na internet. Caralho, você gasta dinheiro, eu fico nervoso com isso, cara. Isso é fala de gente que quer te vender alguma coisa. Eu não quero te vender porra nenhuma, não quero te vender nada, eu só quero te ajudar a passar na prova, entendeu? Então para de ficar ouvindo esse monte de fala que característica da banca é essa. Não tem essa porra em RLM, matemática, não tem isso, cara. Deve ter isso lá no direito, né, nessas porra dessas matérias malucas. Aqui não, aqui tem que saber como fazer o conteúdo, que é tudo igual em todas as provas, cara. É tudo igual, é juros, é porcentagem, não tem jeito diferente de fazer. Não tem como, tá bom? Pronto, desabafei. Cadê? Ainda bem que você nem me viu aqui, ó. Você nem me viu. Ó, você nem me viu, ó. Você não me viu. Desabafei, tô leve. Vambora. Uma fábrica de chocolate. Em uma fábrica de chocolate, uma caixa de bombom pesava 400 gramas. Foi reduzida para 320. Caiu. Mantendo-se o preço constante, sem mudar o preço. Sobre o preço por quilograma de chocolate após antes, sobre o preço por quilograma de chocolate antes e após a modificação, é correto afirmar que. Gente, eu quero saber quantos por cento que aconteceu, ou uma redução ou um aumento. É só pegar o final e dividir pelo inicial para saber a porcentagem. É só isso, não tem que fazer mais nada, cara. É só isso. Pega o 320. Marcos, é sempre? É sempre. Então, se for na Sebrae, vai ser diferente? Não. Se for na FGV, vai ser diferente? Não. Se for na IBAD, vai ser diferente? Não. Vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que dividir o final pelo inicial. Aí o cara fala que isso é característica da banca. Não tem característica da banca, porra. 320 dividido por 400. Olha quanto isso dá. Isso dá 0,80. Mas, Marco, aí como é que eu vou saber se aumentou ou se reduziu? Vem para cá, filho. Vem para cá. Quando aumenta, é 1, aumento. Quando aumenta, é 1, aumento. Você está vendo algum número 1 na frente aqui do 80? Não, você está vendo 0. Então volta para lá. Quando diminui, o que você vê na frente? O 0, alguém, ou seja, o 0, aquilo que falta. Então tu já viu que aqui é um desconto. Você já viu que isso aqui é um desconto, só que não é um desconto de 80, é um desconto de 20. Então isso aqui reduziu. O preço por quilograma reduziu. Tá, a questão está te mostrando isso. Reduziu. Belezinha? Então vamos embora para a próxima. Hoje eu tô que tô. Vamos lá, próxima questão. Questão 16. Questão 16. 16. Aqui. Ó, juros. Questão de juros. Me ajuda aqui. Formulinha de juros. Juros. A gente aprendeu lá na... Eu aprendi na 5ª série, tá? Na 5ª série. Que hoje em dia, se eu não estou enganado, é 4º ano. Sei lá, eu acho que é 4º ano, não sei, 5º ano, sei lá. Juros é o capital, a taxa, vezes o tempo. Isso é a formulinha de juros que você aprende, ó. Capital, taxa, tempo. Eu boto sobre 100 para poder cortar a porcentagem depois, quando eu precisar, tá bom? Então, isso aqui é a formulinha de juros. J-CIT sobre 100. Mas por que você bota sobre 100? Pelo seguinte, imagine que se eu tivesse uma taxa de 2%, eu simplesmente ia colocar lá o capital, R$500, a taxa, o tempo, 3 sobre 100. Que é minha conta. Ah, mas se não tivesse o 100 na fórmula? Se não tivesse o 100 na fórmula, não tem problema, porque os professores devem ensinar para vocês as apostilas, ensina que juros é capital, taxa vezes tempo. Aí quando você for colocar a taxa aqui, a taxa está em porcentagem, 2%. Você não pode fazer a conta com 2%, tem que colocar o 100
para tirar a porcentagem. Então dá no mesmo, tá vendo? É por isso que eu coloco já sobre 100, para eu não precisar ficar pensando em ter que tirar o símbolo da porcentagem da minha conta. Caiu, eu não preciso ficar tirando isso aqui, eu boto só o valor da taxa. Bom, vamos lá. Uma quantia C foi investida por um período N, então esse aqui é o tempo, tá? E gastou uma instituição que paga I de juros simples ao mês e produz um juro J. Então vou só reescrever isso aqui, ó. Os juros é um capital C, uma taxa I, o tempo ele falou que é N dividido por 100. Isso aqui é a primeira situação. O que ele faz? Nesse caso, se eu investir a mesma quantia, só que num tempo 2 vezes maior e uma taxa menor, eu vou produzir um outro juros. Então agora eu vou fazer, num segundo momento, um outro juros, o mesmo capital, a taxa é o I sobre 3. E aqui o dobro do tempo. Mas todo mundo aqui eu não posso esquecer que ainda está sobre 100. Beleza? Tranquilo, né? Agora eu vou dar uma mexidinha nisso aqui. Só melhorar. Me ajuda a dar uma mexidinha nisso aqui, ó. Olha só. Vai ficar com uma carinha mais bonita. Ficar com uma carinha mais bonita, né? Ó, aqui tem o 3, aqui tem o 2. Então, ó. Vê se eu posso fazer assim, ó. Colocar o 2 aqui, o 3 aqui, ó. Não mudei nada. Só tirei de perto das letras, deixar as letrinhas aqui, ó. Pronto. O 2 continua multiplicando o N e o 3 continua debaixo do I. Só separei a fração daquele número. E aqui tem o 100. Olha que coisa legal. Eu ainda vou melhorar mais ainda. Quer ver o que eu vou fazer? Olha que legal. Tá vendo? Esse aqui é o segundo momento. Esse aqui é no segundo momento. Tá vendo esse C e N aqui? Eu posso jogar o 100 pro lado de lá? Olha só que vai ficar. 100. Não, botar de vermelho. Só para você enxergar uma coisa que eu estou enxergando aqui. Estou de óculos e estou enxergando. 100 vezes J dá CNI. Olha que legal. CNI vale 100 vezes J. Olha o que você está vendo aqui. Olha o que está escrito aqui, pessoal. O que está escrito aqui no segundo? CNI. Então, olha que legal o que eu vou fazer. O J', o 2/3 vai ficar ali. Mas quanto vale o CNI? Olha aqui, ó. CNI tá valendo quanto, gente? 100J. Então, no lugar de CNI, eu vou pôr 100J. Aqui embaixo não tem 100? Olha o 100 indo embora. Tchau, tchau. O que sobrou? J' é 2/3 de J. Passa o 3 para lá. Não está dividindo? Ele vai multiplicando. 3J' é 2J. Olha essa resposta saindo. Aqui, a letra C. Uma questão simples de manipulação algébrica. Eu sei que por não ter números, acaba para vocês ficando mais complicado, porque não tem números, não tem um resultado exato. Mas sem números, vocês têm que... Infelizmente, sem números... Cara, que eu fico fazendo isso aqui, lembrei de professor Ronaldo Bandeira, que fica no Instagram, nas aulas. Agora fica o tempo todo assim, cara, Bandeira é a figura, né? Sem números, às vezes, fica um pouco mais difícil. Eu sei, eu entendo. Mas entendemos? Faz devagar que vai dar certo. Vamos embora para a próxima. Tá acabando. 16, 17. Deixa eu ver. 18, 19, 20. Acabou. Amém. 17. Luana e Alan tinham inicialmente o mesmo capital. Opa! Luana, eu vou dizer que ela tinha um capital C. Alan tem um capital C. Luana aplicou 1/4 do seu capital. Então, ela aplicou C sobre 4. 1/4 é C sobre 4. Num regime de juros simples, com uma certa taxa. Eu não sei a taxa que ela aplicou. Eu vou chamar da taxa da Luana de I
IL. Por quê? Taxa da Luana. IL. Esse L ficou feio pra caralho. Pronto, ela aplicou uma taxa IL. Essa é a taxa. Enquanto Alan aplicou todo o seu capital, ele aplicou todo o seu capital C. Em outro investimento, também é juros simples, mas com outra taxa de juros. Então, a taxa dele vai ser IA, taxa do Alan. Sabe-se que o juros mensal da Luana é o dobro dos juros do Alan. Então, os juros da Luana, vou chamar de JL, é o dobro dos juros do Alan, vou chamar de JA. Eu só escrevi o que está escrito. Mais nada. Como é que se calcula juros, independente se é do Alan ou se é da Luana? Capital, taxa, tempo, sobre 100. Acabou o problema. Juros da Luana é o capital. Cuidado, a Luana aplicou C sobre 4. Então, o capital aqui é C sobre 4. Qual é a taxa dela? I vezes L. Em quanto tempo? Bom, mensal. Em ambos os tempos, né? O tempo de aplicação dos dois foi o mesmo. Então, num tempo T. Sobre 100. Esse é o da Luana. E esse mocinho aí, esse monstro? Aplicou sobre 100 também, né? Ah, deixa eu melhorar aqui. Perdão. Então, ó, o dele é 2 vezes, só que ele, ó, é sobre 100. O capital que ele aplicou, o capital dele é o próprio C. Ele usou tudo. E a taxa, eu chamei de IA. E o tempo, é o mesmo tempo. Se for, ó, 100 de um lado, com 100 do outro, pode cortar. Tá? Então, o que vai aparecer aqui? Vamos trazer para cá. Fazendo bem devagar, para você não ficar reclamando. Capital, sobre 4. Taxa da Luana, tempo da Luana. Do lado de cá, o 2, que é daqui. Da onde veio o 2? 2 daqui, ó. Os 2 é daqui, ó. 2. O capital, a taxa do Alan, o tempo. Ó, tempo de um lado, tempo do outro é igual. C de um lado com C do outro é igual. Então, o que sobrou? I da Luana sobre 4 é 2 vezes I do Alan. Neste caso, qual é a razão? Razão é a divisão da taxa da Luana sobre a taxa do Alan. Me ajuda. Passa esse 4 para o lado de lá multiplicando. Vai ficar o quê? I da Luana dá 8, 2 vezes 4, 8. 8 vezes do Alan. Ele não quer uma razão? Esse I não está multiplicando? Joga ali para cá, dividindo. Então, I do Alan sobre I da Luana sobre I do Alan dá 8. Tem aqui? Aqui na letra alfa. Marca pra gente. Tá vendo? Questão simples de juro, que não tem número. Não tendo número, a chance de você errar é menor, você não faz conta errada. 18. Ah, essa questão é linda. Essa questão tu vai falar, porra, Marcos, isso é questão de física. Isso é questão de física. Não. Isso não é questão de física. Isso é questão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Memoriza essa porra aqui, olha só. Isso aqui é um número n. Se você tiver do outro lado uma fração a sobre b, se você quiser fazer o n aumentar, quando é que o n aumenta? Quando é que o n pode aumentar? O n pode aumentar em várias situações, tá? O n aumenta se o a aumenta. Então, isso significa que n e a são diretamente proporcionais. Se o A aumenta, o N aumenta. É claro, não mexendo na porra do B, para não desequilibrar. Se o N diminui, é porque o B aumentou. Então, N e B são
inversamente. Guarda isso. Se você tiver uma fração e você quiser comparar o valor que essa fração torna, é só lembrar, o numerador é diretamente e o denominador é inversamente. Aqui você tem isso, ó. Um N, o termo de cima e o termo de baixo. O Q aumenta com o MH e o Q diminui se o A aumenta. Acabou. Agora eu entendi o problema. Com base na fórmula de física, aí ele pergunta, quanto maior a área, você tem que saber o que o A significa. Aí tem que ler, né, porra? A é a área. H é potencial calorífico, M é massa e Q é carga. É só saber ler. Ah, mas é física. Não é física, é matemática. Quanto maior a área, se o A aumenta, o Q diminui. Quanto maior a área para o cálculo, menor a carga de incêndio específica. Quem é carga? É o quê? Se eu aumento o A, eu diminuo o quê? Pronto. Acabou. Vamos ver se as outras estão erradas? Quanto maior a massa, menor a carga? Não, maior massa, maior carga, tá fora. A próxima. Quanto maior o potencial calorífico, ou seja, o H. Quanto maior o H, maior o quê? Ele está dizendo que é menor, tá fora. Quanto maior a área, maior a carga? Não. Mesmo o termo A presente na fórmula do π, não pode desconsiderar nada da fórmula. Acabou. Você não tem que saber física, é saber matemática. Guarda isso aqui. Isso aqui é bizu, cara. Isso aqui é supremo. Isso aqui é supremo. Tá? Guarda isso aí. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Tá na sua prova. Tem problemas de sua prova sobre isso. Vambora. Mais um. Um pai deixou para seus 3 filhos uma herança que será dividida de forma diretamente proporcional. Aqui, ó. Acabei de falar. De forma diretamente proporcional. Direto. Aqui. Direto. Proporcionais às idades. Danilo tem 35. Danilo, 35. E recebeu R$525. R$1.000. João tem 32. E Davi tem 23. Pessoal, presta atenção comigo. O que o Danilo recebeu mais o que o João recebeu mais o que o Davi recebeu é a minha herança. O Danilo eu já sei quanto ele recebeu. Ele recebeu 525 mil. O João não sei e o Davi eu não sei. Mas eu sei que esses valores são diretamente proporcionais às idades. Presta atenção. Ó, o Danilo recebeu 525. Proporcionalidade A sobre B. O N é o 525. O A é o que é diretamente proporcional. Então, 525 é um valor X vezes a idade, porque é proporcional à idade. Esse X é o que a gente chama de constante de proporcionalização. Constante de proporcionalização. Que é igual para todos os filhos. Ou seja, o João, ele vai receber X vezes a sua idade, o Davi vai receber X vezes a sua idade. E o Danilo recebeu X vezes a sua idade. Só que o Danilo eu sei, por isso que eu coloquei aqui, ó, 525 é X vezes 35. Marcos, e se fosse inversa? Isso aqui é sendo direta. Se fosse inversa, 525 x sobre
35. Inversa, a constante fica em cima e o valor da proporcionalidade embaixo. Se fosse inversa. Então aqui é só fazer uma continha. Ali é fazer uma continha. 525 mil, né? 525 mil dividido por 35. A gente vai encontrar um X de 15 mil reais. Essa é a constante de proporcionalidade. Se essa é a constante, então agora eu tenho quanto o João recebeu? 15 mil vezes a sua idade, que é 32, e eu tenho quanto o Davi recebeu? 15 mil vezes 23. Ou seja, 15 mil vezes 32, esse camarada recebeu 480 mil. 15 mil vezes 23, esse moço recebeu 345 mil. Se eu somar todo o que todo mundo recebeu, 525 mais 345 mais 480, isso dá 1.350.000, que era a herança do pai. Beleza? Isso é questão clássica, hein? Questão clássica. A 20. Uma determinada hora do dia, a razão entre a medida da altura do prédio e da medida do comprimento da sombra é 4/9. Bom, razão, a altura do prédio eu posso chamar de A altura do prédio, sobre o tamanho da sombra eu posso chamar de S, isso é igual a 4/9. Isso aqui, A sobre S é uma razão. Se eu igualar a 4/9, isso vira uma proporção. Tá? Só que eu sei a altura do prédio. A altura do prédio é 32 metros. Então é só substituir, gente. Cara, se vier questão assim, cara, não tem como a pessoa errar, hein? Quer dizer, eu posso errar, porque eu erro conta. Isso aqui dá 72 metros. É a sombra do prédio. Pronto. Tá com dúvida, me chama no Zap. Tá aí. E me segue no Instagram, pô. Olha lá o linkzinho ali. Matamos todas. Daqui a pouco tem mais top. Fui. Valeu.